eu tinha assim um enigma diante de mim, porque é uma biografia que não estava consolidada, então eu precisei conversar com cada um dos amigos e dos familiares do Benetazo para compor essa biografia, ano a ano, né? E conforme eu fui encontrando as obras, como eu disse, 200 obras mais ou menos, vinha lá um grande desafio curatorial, que era o que fazer com tudo aquilo, né? Então vocês imaginem que 63 a 72 é um intervalo aí de 10 anos em que eu tenho uma média de 20 obras por ano. Falando a grosso modo, porque tem momentos em que o Benetazo parou de desenhar por causa do envolvimento com a guerrilha armada. Então, quando eu acumulei esse material, né, eu sempre brinco assim, porque eu contratei um fotógrafo, ele fotografou todas as obras. Então, quando eu acumulei esse material no meu computador, eu precisei dar uma lógica para esse material, né? E isso não foi nada fácil, porque assim, as séries, por exemplo, a série em Nanquim, que ele desenhou em 68 e em 67, era uma série que eu localizei em 4 casos diferentes. Então, um trabalho da pesquisa e da curadoria foi unificar essas séries que estavam há décadas fragmentadas por aí. As obras não tinham uma data precisa, algumas sim, mas uma boa parte delas não tinha datação. Então, desde o início, ficou bem claro para mim que aquela velha ideia de curadoria, né, que é você construir uma curadoria acompanhando a cronologia biográfica do artista, ela não funcionaria, né? Em parte, sim, ela sustentaria muita coisa, porque eu sabia quais eram os desenhos feitos na clandestinidade, eu sabia que era 71, 72, eu sabia que alguns desenhos eram, assim, sustentados, mas isso não bastaria, né? Então, foi uma decisão minha, como curador, a ideia de separar essas obras em eixos temáticos e estéticos, né? Sem romper definitivamente com a cronologia, né? Afinal, a gente está falando de um artista cuja filosofia é uma filosofia marxista. Isso significa que tem uma base histórica muito forte. Então, em nenhum momento eu rompi completamente com a cronologia, ela está lá, mas fez muito mais sentido a separação no decorrer da exposição de uma curadoria em eixos temáticos e estéticos, que é exatamente isso que vocês estão acompanhando e podem acompanhar na exposição virtual, né? Vocês estão vendo os mesmos eixos temáticos da exposição que ocorreu no Centro Cultural São Paulo de abril a maio de 2016. Por exemplo, a primeira parte, ela tenta justamente mostrar para vocês, mostrar para o espectador, aqueles desenhos que são identificados como desenhos dos anos de formação do artista, né? São desenhos ainda muito impregnados, por exemplo, por uma herança impressionista. Percebe-se claramente que é um artista que está fazendo seus primeiros exercícios mais maduros de criação pictórica. Percebe-se uma predominância dos desenhos figurativos. Quer dizer, fica claro que é um artista que está em busca da construção de uma singularidade estética e poética que ele ainda não alcançou. Por isso que você tem aí diante de vocês os anos de formação do artista, né? Se a gente salta para um outro bloco, né, que é um bloco predominantemente com nanquins, ali vocês já vão ter um Benetazo muito mais maduro, né? Um Benetazo que manifesta a partir de traços muito suaves, né, dos nanquins, ora em estilo mais figurativo, ora em estilo mais abstrato. Ele manifesta, de certa maneira, o grande horror da sua época, o grande horror do ano de 68, o grande horror da ditadura militar, né? Essa é uma das séries que eu consegui reunir, assim, e foi
uma felicidade enorme quando eu percebi que eu tinha reunido essa série, que eu acabei tomando a liberdade como curador de nomear como Gestação dos Monstros, que é uma série dividida em 8 nanquins. Nos primeiros 4, uma predominância de um desenho abstrato, que lembra um dos principais artistas, dos principais, enfim, repertórios do Benetazo, que é o Kandinsky. E esses 4 primeiros, eles parecem assim uma espécie de ovo abstrato, que daqui a pouco vai chocar algo, né? Esse ovo que está crescendo, ele está se expandindo, ele vai chocar alguma coisa. E a partir do 5º desenho, já no estilo mais figurativo, que lembra muito mais aqueles seres grotescos do Goya, enfim, aí se choca um monstro, um ser retorcido, um ser grotesco, um ser que carrega no seu corpo a alegoria de um tempo de horror, de um tempo de ditadura militar, e esse ser ele vai crescendo, ele vai tomando conta do papel, ele vai tomando conta do quadro e vai se instalando como uma espécie de condição cancerígena, né, do mundo. É muito impressionante. E ali você já tem um Benetazo muito mais amadurecido, que já está exercitando técnicas de nanquim, misturando o figurativo com o abstrato. Mas na 4ª parte da exposição, e isso foi uma coisa que eu briguei mentalmente para construir isso, poxa, a gente está falando de um homem que em 68, 69 tinha 28, 29 anos, e que mesmo em meio a todo aquele horror do regime militar, provavelmente era um homem que, certamente era um homem que pulsava a vida, que estava descobrindo uma série de desejos e culturas e prazeres. Então é óbvio que, a despeito dos tempos tenebrosos, o prazer está presente. Então a 4ª parte da exposição ela foi para realçar que, a despeito da ditadura, existe poesia, existe prazer, existe sexualidade. Então os desenhos da 4ª parte da exposição são desenhos, de novo, onde o Benetazo prossegue nessa sua singularidade de mistura entre figurativo e abstrato, só que ao invés daquele grotesco dos nanquins, aqui vem uma explosão de cores, uma explosão de prazer, uma explosão de poesia, onde a sexualidade se mescla a Fernando Pessoa, numa quentura que nos relembra o quanto é maravilhoso ser jovem, o quanto é maravilhoso descobrir coisas no decorrer da vida, né? A 5ª parte da exposição, que é a mais dura, né, coincide com o momento de maior maturidade da obra do Benetazo, que é justamente o conjunto de desenhos que ele realizou na clandestinidade política, né? Até hoje não se sabe, e provavelmente nunca se saberá, se ele realizou esses desenhos em Cuba, se ele realizou esses desenhos no Chile, quando ele saiu de Cuba e estava a caminho do Brasil, se foi no Brasil, enfim, pouco importa. A questão é que ele realizou numa situação de clandestinidade política, e esses desenhos eles evocam as temáticas relacionadas à guerrilha, seja numa perspectiva entusiástica, né, de alguém que foi treinar a guerrilha, que está voltando para o Brasil, que está acreditando no projeto de mudança do mundo, numa linha socialista, enfim, ou seja, para algo que já aponta para uma dimensão melancólica, porque sabe que, a despeito de todo o entusiasmo, lutar contra a ditadura era um risco em relação à vida, os amigos estão sendo assassinados, as pessoas estão perdendo a vida, as pessoas estão sendo torturadas. Então esse conjunto de desenhos ele manifesta essa dupla perspectiva sentimental, positiva por um lado, porque tem o entusiasmo, mas melancólica por outro, porque sabe que o risco da morte
como aliás aconteceu, estava sempre presente, né? Então, digo que é um momento mais singular do ponto de vista estético, porque esta junção de figurativo e abstrato, que vinha sendo construída no decorrer dos anos, chega ali ao seu ápice criativo, né? Uma opção que foi construída foi tentar, na medida do possível, abrir cada seção da exposição, cada item da exposição, com um autorretrato do Benetazo, né? Vocês podem reparar aí, na medida do possível, foi isso que eu tentei construir, né? Assim, cada abertura de item, um autorretrato de um período diferente. Então começa com um autorretrato super impressionista, depois tem um autorretrato, alguns autorretratos a lápis de cor. Sempre foi um esforço muito grande meu colocar a ideia de que os autorretratos simbolicamente traziam a perspectiva de retomada de uma vida, né? E, sem dúvida nenhuma, um momento mais intenso desse processo são os autorretratos de 71, que são um conjunto de 3 autorretratos, no qual o Benetazo ele se autorrepresenta como travestido de guerrilheiro, né? Ele usava o nome Paulo, e ali você nota uma perspectiva que provavelmente foi muito angustiante, que é você ter que cindir, separar-se da sua vida, da sua identidade, forjar uma identidade nova, para não ser capturado pela ditadura, para os seus parentes não serem incomodados e agredidos pela ditadura. Então você forja uma nova identidade, que vai ser a sua identidade como militante da luta armada. Então essa identidade Paulo, né, que é uma identidade assim, com bigode, ele não tinha bigode, então ele deixa crescer um bigode, ou coloca um bigode falso, enfim, um óculos de aro grosso, entradas calvas na cabeça. Essa é a identidade Paulo, a identidade forjada que está presente nesse conjunto de três desenhos. Claro que, a despeito disso, não quer dizer que ele dilua a sua identidade anterior para construir uma nova. Isso é impossível, né? Tanto que, se vocês olharem atentamente para os desenhos, vocês vão reparar várias questões que já estavam antes na obra do Benetazo, como a própria citação textual de poemas do Fernando Pessoa, ou essa miscigenação de traços figurativos e abstratos, o uso da colagem. É o mesmo Benetazo, com a perspectiva de forjar uma identidade. Ele, que gostou tanto de Fernando Pessoa, né, acaba, digamos assim, espalhando-se por várias identidades.